prepared for real military duty and are crack shots with a rifle. Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando a nossa aula 3. Eu estou denominando essa aula de Império, a formação do Estado brasileiro. Ou seja, nós vamos discutir hoje como é que surgiu o Estado Brasil, né? Quando a gente deixa de ser colônia e passa a ser um país livre, independente. Bom, primeiro, vamos lembrar um pouco do período colonial, que nós discutimos aí nas duas primeiras aulas. Todo aquele período colonial, nós somos governados por Portugal, pela monarquia portuguesa, né? Bom, naquele período, nós seguimos aqui no Brasil as chamadas ordenações manuelinas. E depois, naquele período onde houve a União Ibérica, né? Portugal e Espanha eram governados pelo rei da Espanha, aquele período nós chamamos aquelas regras, aquelas leis, né, de ordenações filipinas, porque Filipe II foi um rei muito importante que governou esses dois países. Ou seja, durante o período colonial no Brasil, aqui se seguia as ordenações manuelinas, né, Dom Manuel, que foi um rei muito importante em Portugal, e também as ordenações filipinas. E o que caracterizava aquelas regras, aquelas leis, era a diferenciação entre as pessoas. Ou seja, não havia o que a gente chama hoje de igualdade entre as pessoas, né? Não havia a chamada isonomia jurídica. Ou seja, algumas pessoas eram melhor do que outras. Então, havia leis para os escravos, havia leis, regras, né, para o cidadão comum, né, para os plebeus, né, para a plebe. Havia regras para os fidalgos, que eram pessoas que tinham um certo prestígio, eram pessoas escolhidas pela monarquia para serem homenageadas, participavam da gestão do governo, né, eram pessoas importantes. Havia a nobreza, né, os duques, barões, viscondes, condes, e havia a família real. Para cada extrato da sociedade, para cada setor desse, havia leis próprias, né? Claro que eram bem mais rígidas e rigorosas para os de baixo. E as leis eram muito mais tênues, né? Muito mais abertas, muito mais compreensivas para aqueles que estavam no topo da sociedade. Então, durante todo o período colonial, foi isso que valeu também aqui no Brasil, né? Bom, vocês também lembram que nós comentamos nas nossas primeiras aulas que no período colonial começaram a surgir aqui no Brasil as vilas e cidades. Bom, Portugal não fazia muita diferença entre uma vila e cidade. Normalmente cidade era um pouco maior, eram mais prestigiadas, mas a organização entre vilas e cidades era muito semelhante. Elas eram governadas pelas câmaras municipais. Isso é muito interessante, porque nós aqui imitamos exatamente o que fazia em Portugal, né? Afinal de contas, as regras eram portuguesas que valiam no Brasil. Então, toda vila ou cidade no Brasil era dirigida, era gestada pela Câmara Municipal. E que Câmara era essa? Normalmente eram 5 vereadores. E esses vereadores, eles eram escolhidos pela população que tinha uma grande renda, pelos ricos, né? Produtores rurais, né? Latifundiários, né? Eram chamados homens bons. Imagine, ser bom naquela época era ter recurso, era ter renda, era ter terra. Somente os homens bons, ou seja, ricos, podiam votar para escolher os 5 vereadores, que era esse o número em regra, que formavam a Câmara Municipal. E o presidente da Câmara se tornava o gestor da cidade. Ou seja, a Câmara Municipal servia de legislativo,
fazia as leis, normalmente das pequenas vilas, era um vereador que se tornava o chamado ouvidor, ou seja, era uma espécie de juiz para as questões que precisavam ser resolvidas pela justiça, né? Era também o provedor, tesoureiro, né? Uma espécie de secretário de finanças, tudo isso saía da Câmara Municipal. E havia também o capitão-mor. O capitão-mor era aquele que cuidava da segurança, né? Que organizava as tropas para fazer a defesa interna e externa da vila ou da cidade. Então, era dessa forma que se organizavam as cidades e as vilas no período colonial no Brasil. Muito bem. Vocês lembram que, a partir aí do século XVII, lá na Europa, começaram a surgir filósofos que defendiam os interesses daqueles que produziam, né? E daqueles que comercializavam, a chamada burguesia. Ora, o que era a burguesia? Vocês lembram que na Idade Média, né, e na Idade Moderna, a sociedade europeia era estratificada da seguinte maneira: havia 3 estados. O primeiro estado era o clero, né, que estava num status bem sofisticado, mais elevado. Havia a nobreza, que eram os duques, barões, viscondes, marqueses, duques, etc. E havia a plebe, né? A plebe era o povo. E uma parte da plebe começou a ganhar dinheiro, né? Com o comércio. Os comerciantes que moravam nas vilas e nas cidades. Moravam nos burgos. Era assim que se chamava vila, cidade, em parte da Europa. Burgo. E como esses comerciantes moravam nos burgos, eles eram chamados de burgueses. Era a burguesia. Essa burguesia começou a ganhar muito dinheiro com o comércio, né, ali na Europa, e evidentemente que ela queria ter poder político. Mas o poder político estava nas mãos do clero e da nobreza. E aí, esses filósofos, ali já a partir do século XVII, começaram a defender a ideia de igualdade, de democracia, que não podia existir essa história do poder divino dos reis, né? Que era o que se acreditava naquele período, na Idade Média e na Idade Moderna, lá na Europa. Lembram que no século XVIII foi o auge, né, desses filósofos iluministas. É por isso que a gente diz que o século XVIII foi o século das luzes, né? Porque foi o auge do iluminismo na Europa. E que filósofos iluministas eram esses? Vocês lembram? Por exemplo, Montesquieu, né, lá na França. Montesquieu escreveu o livro O Espírito das Leis, onde ele dizia que o Estado tinha que ser organizado em 3 poderes. Tinha que ter o poder executivo, né, que era o poder da administração, da gestão. Tinha que ter o poder legislativo, que deveria elaborar as leis. E tinha que ter o poder judiciário para aplicar essas leis que eram feitas pelo legislativo. Vocês lembram de Voltaire, né? Foi um grande filósofo. O Voltaire tem uma frase famosa que ele dizia que discordo de tudo que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Ou seja, era a ideia da liberdade de expressão, era a ideia da democracia, da isonomia jurídica, da igualdade entre as pessoas, que não existia nesse período pela legislação europeia, né, de uma maneira geral. Vocês lembram também de Rousseau? Rousseau, ele foi um grande filósofo, né, influenciador para as chamadas revoluções burguesas ou revoluções liberais. Rousseau dizia, no seu otimismo, que o homem era bom, nascia bom, a sociedade é que o corrompia. Portanto, era preciso educar a sociedade para que as pessoas fossem felizes, né? E aí a sociedade seria generosa, a sociedade seria igualitária. Então, Rousseau foi muito importante. Rousseau combateu aquela ideia que se acreditava muito naquela época, que era a ideia de Hobbes, né?
Hobbes dizia o seguinte: o homem é o lobo do homem. E para evitar que os homens se matem, né, se destruam, tinha que ter um Estado forte, tinha que ter um governo forte, né, para justamente organizar esse Estado. E Rousseau veio questionar justamente Hobbes, dizer, não, o homem é bom, ele nasce bom. Agora, a sociedade é que o corrompe, então é preciso aperfeiçoar, educar essa sociedade, e Rousseau foi um grande defensor da educação. Muito bem, vocês lembram que o iluminismo ele passou a defender os interesses da burguesia que estava interessada em chegar ao poder político. Ou seja, a burguesia com o comércio já estava com o poder econômico, mas não tinha o poder político, ela não governava, né? Muito bem, é por isso que aconteceram as chamadas revoluções liberais ou revoluções burguesas, que, na verdade, essa burguesia, defendendo os interesses seus, né, se uniu em determinados locais ao povo, à plebe, o povão, né, para chegar ao poder político. Foi o que aconteceu na Inglaterra, né? Eu diria que a Inglaterra teve a primeira grande revolução burguesa, foi a chamada Revolução Gloriosa, né, de 1688, 1689. Vocês lembram disso? Na Revolução Gloriosa, a burguesia, e também com alguns proprietários rurais, exigiram que o parlamento falesse, que o parlamento fosse forte, que qualquer regra que fosse definida no país tinha que ser aprovada no parlamento, que o orçamento do país fosse aprovado no parlamento, que o rei fosse limitado o seu poder pela ação do parlamento. Ou seja, era a burguesia ali conquistando o poder político através do parlamento inglês. Isso foi tão importante que logo em seguida, pouco tempo depois, seria instituído o parlamentarismo na Inglaterra. Então, a Revolução Gloriosa, que inclusive depois colocou para fora um rei, né, da família Stuart, Jaime II, né, e ali a burguesia conquistou muito poder. Muito bem. No século seguinte, no século XVIII, no século das luzes, aconteceu também uma outra grande revolução burguesa, que foi a independência dos Estados Unidos. Vocês lembram que ali os comerciantes, né, aqueles homens que tinham posses, que tinham terras nos Estados Unidos, conseguiram lutar e conquistaram a independência, já que, naquela época, aquelas 13 colônias da América do Norte, né, eram colônias da Inglaterra. Se uniram, né, fizeram a guerra. Né, aconteceu ali entre 1775 até 1783, uma guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra. E os Estados Unidos conquistaram, pela guerra, a sua independência. Então, o ano que se instituiu como o ano mesmo da independência, quando houve, né, aquele encontro na Filadélfia, foi em 1776. A guerra continuou, mas a partir dali, os Estados Unidos já eram um país independente. Muito bem. Outra revolução burguesa ou liberal extremamente importante foi a Revolução Francesa, né? Que é até considerada por muitos autores a mais importante revolução burguesa da história. Só que foi um processo, né? Vocês lembram que a Revolução Francesa começa em 1789 e vai até 1815, quando Napoleão sofre a sua última derrota e a monarquia volta ao poder na França. É verdade que a Revolução Francesa, apesar de ser muito importante, ela não levou a burguesia imediatamente ao poder, mas fez todo um questionamento, toda uma luta pelos valores que eram defendidos pela burguesia. A necessidade de uma constituição, a necessidade de um parlamento ativo, onde cada classe social poderia defender os seus interesses neste parlamento. Muito bem. Vocês lembram que na Revolução Francesa, um personagem extremamente importante foi Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele vai chegar ao poder em 1799,
quando se institui, em plena Revolução Francesa, né, um tipo de governo chamado consulado. Havia 3 cônsules, mas ele era o primeiro cônsul, portanto era o mais forte, era realmente quem tinha o poder. Mas ele não queria só ser cônsul, né? Napoleão queria se tornar um novo Carlos Magno, né? Foi o grande organizador, o reorganizador do chamado Império Romano do Ocidente. E ele, portanto, em 1804, vai ser coroado como imperador da França. Vocês lembram que naquele período, né, entre 1804 até 1812, Napoleão teve grandes vitórias. Ele era um grande estrategista, era um grande general, né, ele um grande líder, e ele realmente praticamente dominou boa parte da Europa, conseguiu derrotar todos aqueles países mais importantes da Europa. Muito bem. Vocês lembram que o grande rival da França, né, governada por Napoleão, era a Inglaterra. A Inglaterra é um arquipélago, vocês sabem, né? Ela tem lá a ilha da Grã-Bretanha, hoje um pedaço ali da ilha da Irlanda, né? Hoje o Reino Unido da Grã-Bretanha é formado por 4 países, né? Inglaterra, Escócia, País de Gales, na ilha Bretanha, e na ilha da Irlanda, a Irlanda do Norte, né? Um pequeno país que compõe o Reino Unido da Grã-Bretanha. Na época, a Inglaterra era a grande rival da França. E em 1806, Napoleão Bonaparte resolveu decidir pelo bloqueio continental. O que era isso? Com a decisão do bloqueio continental, todos os países do continente europeu estavam proibidos de ter qualquer comércio, de qualquer negócio com a Inglaterra. Na verdade, Napoleão queria isolar a Inglaterra com o bloqueio continental e enfraquecê-la com isso. Pois bem, acontece que Portugal, historicamente, era um grande aliado da Inglaterra. Portugal, né, já tinha feito vários acordos econômicos com a Inglaterra. Por exemplo, em 1703, Portugal fez o chamado Tratado de Methuen. Nesse Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, a Inglaterra ficava obrigada a comprar o vinho de Portugal, né? E, em contrapartida, Portugal era obrigado a comprar os produtos manufaturados ingleses, principalmente têxteis, daí o nome, vinhos e panos, panos e vinhos, não é isso? Então, esse Tratado de Methuen, ele foi muito importante para a Inglaterra e muito prejudicial para Portugal, porque com isso Portugal não estimulou a sua manufatura, né, a sua indústria, já que ela era obrigada a comprar esses produtos manufaturados, né, semi-industrializados da Inglaterra. Então havia uma dependência muito grande. Portugal sempre pedia dinheiro emprestado à Inglaterra, não é? Muito bem. Nessa época, a rainha de Portugal era Dona Maria, né? Dona Maria I. Mas ela tinha problemas de saúde mental. Chamavam-na Maria a Louca. E como ela passou a ter esses problemas psiquiátricos, né? Na época não se chamava assim, ela não podia governar. Então, passou a governar o seu filho, que era justamente Dom João VI. E aí vale um detalhe interessante. Na família Bragança, né, que era a família que reinava Portugal, havia uma tradição, né, uma tradição estranha, uma tradição triste, que era o seguinte: o primogênito, o primeiro filho do rei, ele sempre morria e nunca que assumia o poder, que é o que determinava as regras da época. Isso aconteceu com Dom João VI. Ele não era o primogênito, mas teve que assumir o poder político com a morte do seu irmão mais velho.
nós vamos ver que isso vai acontecer com Dom Pedro I, isso vai acontecer com Dom Pedro II, ou seja, é uma tradição estranha isso, mas diziam até que era uma praga que tinham colocado na família Bragança. Muito bem. Então, com o bloqueio continental, Portugal ficou numa situação muito difícil. Napoleão determinou que Portugal tinha que declarar guerra à Inglaterra, senão seria invadido pela França. E Dom João VI, que era o príncipe regente, que estava governando, né, ele ficou numa situação difícil, ficou fazendo um jogo duplo, fazendo de conta que estava se aliando a Napoleão, à França, ao mesmo tempo sem romper com a Inglaterra. Só que Napoleão deu um ultimato. Portugal tinha que declarar guerra à Inglaterra e se aliar à França. O que faz Dom João VI? Combina o jogo com a Inglaterra. Declara guerra sem fazer a guerra. Enquanto isso, Dom João VI, com seus conselheiros, definiram que o rei não podia mais ficar, o príncipe regente, Dom João VI, da família real, não podia mais permanecer em Portugal, porque poderia ser invadida a qualquer momento pela França, por Napoleão. Então começaram a organizar, com vários meses de antecedência, a vinda da corte para o Brasil, que era a principal colônia de Portugal. Então, em novembro de 1807, a corte, não era só a família real, mas vinha toda a nobreza, vinham todos aqueles que trabalhavam no império, na monarquia, no governo, né? Toda aquela corte, através de navios, protegidos pela Inglaterra, para vocês terem uma ideia, 7.000 marinheiros, soldados ingleses em vários navios vieram fazendo essa viagem, acompanhando essa viagem, para evitar que a família real portuguesa fosse atacada pelo exército e pela marinha da França de Napoleão. É uma viagem de 2 meses. Estima-se que vieram nesses navios portugueses, acompanhados pelos navios ingleses, em torno de 10 a 15 mil pessoas de Portugal. Imaginem, né? Essas pessoas fugiram de Portugal para evitar justamente o confronto com a França. O que efetivamente aconteceu, né? Praticamente 2 dias depois que Dom João VI fugiu de Lisboa para chegar ao Brasil, 2 dias depois, as tropas de Napoleão chegaram a Portugal e dominaram ali Portugal durante algum tempo. Muito bem. Então, a vinda da família real para o Brasil foi uma fuga de Portugal para evitar, não é, justamente esse confronto, as consequências que aconteceriam num confronto com Napoleão. Ok. Essa viagem durou em torno de 2 meses e, primeiro, esses navios chegaram a Salvador. Vamos lembrar que Salvador foi a primeira capital da colônia, lembram? Quando foi criado o governo geral, em 1548, se criou, um ano depois, 1549, a cidade de Salvador da Bahia, e passou a ser a sede, né, da colônia, do governo geral no Brasil. Mas, nós já comentamos na aula passada, que durante o século XVIII, a principal atividade econômica do Brasil passou a ser a mineração, lembra disso? E aquele ouro, aquele diamante que saía de Minas Gerais, do Centro-Oeste, ele era exportado para Portugal, né? Porque havia um monopólio ali português, era uma colônia portuguesa, pelo Rio de Janeiro. E daí Rio de Janeiro passou a ser uma cidade extremamente importante. A riqueza do Brasil, a grande riqueza do Brasil, passa a ser a mineração. Então tinha que mudar a capital. É por isso que em 1763, a capital da colônia, né, passa a ser o Rio de Janeiro. E nessa mesma data, 1763, o Brasil deixa de ser apenas um governo geral
e passa a ter o status para governar o Brasil de vice-reinado, né? Então, o vice-rei, ele ficava ali no Rio de Janeiro. Então, quando Dom João VI vem trazendo toda essa comitiva, essa corte de portugueses, eles passaram primeiro em Salvador, né? Porque era mais próximo, inclusive, de Portugal, a viagem. Eles passaram lá um mês. Nesse ínterim, Dom João VI vai criar o primeiro curso superior no Brasil. A vinda de Dom João VI para o Brasil, com toda a sua comitiva, vai mudar consideravelmente o Brasil. Primeiro, porque Portugal vai abrir os portos do Brasil às chamadas nações amigas. Por que isso foi importante? Porque até 1808, só Portugal podia comercializar com outros países. Então, os produtos da colônia no Brasil eram levados pelos portugueses, né? Cana-de-açúcar, tabaco, os minérios, ouro, diamante, né? Eram levados para a venda, para a comercialização na Europa. Havia um monopólio entre a metrópole, Portugal, e a colônia Brasil. Com a chegada de Dom João VI, agora era Portugal que ia continuar o comércio com outros países. Portanto, ele precisava abrir os portos do Brasil, né, para os países europeus e principalmente a Inglaterra, para fazer o comércio com esses países. Para vocês terem uma ideia, Portugal tinha uma dependência tão grande da Inglaterra e tinha uma dívida tão grande também com a Inglaterra, que 2 anos depois, em 1810, vai haver um acordo econômico em que os produtos ingleses chegavam aqui ao Brasil pagando 15% de imposto. E os produtos portugueses que vinham de Portugal pagavam 16%. E o dos outros países mais. Ou seja, havia um privilégio para a Inglaterra, por causa da dependência econômica que havia, né? E dependência militar, porque como Portugal era um pequeno país, a Inglaterra, de certa forma, fazia a defesa tanto dos interesses econômicos, mas também dos interesses políticos e militares de Portugal. Então, quando Dom João VI chega ao Brasil, ele abre os portos, né? O Brasil se abre para o comércio com outros países, cria-se o Banco do Brasil em 1808, que vai logo quebrar. Em 1821, esse banco já estava quebrado. É tanto que ele vai ser extinto em 1828. O Banco do Brasil só vai ser recriado em 1853. Então, o primeiro Banco do Brasil quebrou por má gestão do governo português. Muito bem. Mas foi importante para a questão educacional, a questão científica. É bom lembrar que, naquele período, 90% dos brasileiros eram analfabetos. Somente 10% da população brasileira tinha um nível mínimo de educação. Eram alfabetizados. Vocês lembram que não havia faculdade aqui no Brasil, não é? No máximo havia escolas religiosas dos jesuítas, não é? Mas só os ricos, ou aqueles que tinham terras, ou uma renda mínima, colocavam seus filhos nessas escolas. Se alguém quisesse fazer uma faculdade, tinha que ir lá para Coimbra, em Portugal, para fazer um curso superior. E só os ricos, só a elite tinha condição de fazer isso. Então, o Brasil era um país de analfabetos, né, quando Dom João VI chega ao Brasil. Muito bem. O Brasil também era uma grande fazenda até então, né? Vocês lembram, nós comentamos nas 2 aulas passadas. Ou havia lá aquela extração de minérios, que já estava se esgotando, já não dava tanto dinheiro assim, e durante todo o século XVIII se tirou ouro e diamante de Minas e do Centro-Oeste, mas ainda era um grande produtor de cana-de-açúcar, já estava se produzindo o algodão, o tabaco, né? E alguns outros produtos agrícolas. Então, na verdade, o Brasil era uma grande fazenda quando Dom João VI chega ao Brasil. Não havia indústria, até porque, em 1715, a monarquia portuguesa proibiu que
que o Brasil tivesse fábrica de açúcar. Ou seja, os engenhos de açúcar produziam o melaço. Esse melaço era exportado por Portugal para os países europeus, principalmente para a Holanda, onde se fabricava o açúcar. Em 1775, Portugal proibiu do Brasil ter qualquer tipo de manufatura, nem têxtil, nem produção de roupa tinha que ser feita aqui. Nós éramos obrigados a comprar, a importar esses manufaturados de Portugal. Ou seja, o Brasil era simplesmente um país, uma colônia que vivia de produtos primários, ou agricultura, ou pecuária, ou extrativismo, ou mineração. Muito bem. Com a chegada de Dom João VI, isso vai acabar, né? Vai haver a permissão também de se fazer algum manufaturado, algum produto semi-industrializado, porque havia necessidade da própria família, né, real, da corte, de consumir esses produtos. Como Portugal estava nas mãos dos franceses, eles foram obrigados a aceitar que esses produtos manufaturados também começassem a ser feitos no Brasil. Então, houve uma verdadeira revolução econômica com a chegada de Dom João VI ao Brasil. Muito bem. Mas acontece que, quando Dom João VI chega ao Brasil, vai haver muitas mudanças também. Ele chega lá em Salvador, passa um mês, né, com a corte. É bom lembrar que a viagem foi muito difícil, inclusive. Quando as mulheres chegaram aqui no Brasil, quase todas vieram com piolho, né? E elas rasparam a cabeça, né? Utilizavam lá aqueles véus para cobrir lá a cabeça. Isso acabou virando moda, inclusive, tanto no Rio de Janeiro, porque eles não entendiam que aquilo, na verdade, o objetivo é porque as mulheres estavam com a cabeça raspada, né? Mas quando eles chegaram, um grande problema foi de logística. Como é que de 10 a 15 mil pessoas que chegaram lá ao Rio de Janeiro, essas pessoas passaram a morar onde? Qual era a estrutura para a vida delas, né? E aí o vice-rei, né, que governava o Brasil antes da chegada de Dom João VI, tinha organizado uma logística onde ele simplesmente desalojava, né, e tirava as pessoas das suas casas. Essas pessoas eram obrigadas a alugar, né, essas casas para a corte, para esses que vinham de Portugal, né? Eles colocavam lá na porta da casa, né, a letra PR, de príncipe regente, né? E a piada que se fazia no Rio de Janeiro na época era PR, era ponha-se para a rua, né? Porque aquela família estava sendo praticamente expulsa para dar lugar às melhores casas para a corte portuguesa. Com o tempo, inclusive, a família real vai viver na Quinta da Boa Vista, lá no São Cristóvão, numa espécie de palácio, virou um palácio, né? Era talvez a melhor casa do Rio de Janeiro na época. Essa casa era de um traficante de escravos. É bom lembrar que o negócio que dava mais dinheiro no Brasil naquela época era o tráfico de escravos, né? Nós já comentamos isso na aula passada. Então, esse traficante de escravos, ele justamente dar a sua casa para a família real se instalar. Depois ele vai ter vantagens em vários negócios, né? Em contrapartida, a sua generosidade de doar a sua casa para a família real. Muito bem. Então, é bom lembrar que em 1815, Dom João VI vai mudar o status do Brasil. Dom João VI se adaptou muito bem ao Brasil, ele gostava muito do Brasil, ele era um bonachão, né? Ele era um líder muito habilidoso, mas ao mesmo tempo muito medroso. Ele era um homem que demorava a decidir, mas ele tinha uma certa habilidade, né? E ele mostrou essa habilidade quando
ao mesmo tempo apoiou a França e a Inglaterra até que conseguiu fugir para o Brasil. Mas é que ele era uma pessoa relativamente querida, amada pelos brasileiros, né? Pela sua simplicidade, era um homem de jeito comum, né? Não era sofisticado, né? Era do seu temperamento. Muito bem, então Dom João VI, que era casado com Dona Carlota Joaquina, né? Que era uma espanhola, né? Que eles já não viviam bem, um casal que tinha muitos problemas conjugais, né? Há inclusive vários autores que diziam que Dona Carlota Joaquina era adúltera, né? Tinha casos lá, inclusive aqui, lá na Espanha e aqui também, lá em Portugal e aqui também no Brasil. Dom João VI teve muitos filhos com Dona Carlota Joaquina e ela não gostava do Brasil. Ele amava e ela não gostava, detestava o Brasil, achava tudo, ela era uma mulher mais sofisticada, ela era da família Habsburgo, né, lá da Áustria, da Espanha, uma das famílias mais importantes da Europa, e ela não se adaptou bem à precariedade, né, de infraestrutura, do povo sem a cultura europeia, um país de analfabetos e um país agrícola, uma grande fazenda, como eu disse, que era o Brasil. Então havia essa diferença entre Dona Carlota Joaquina e Dom João VI. Inclusive, Carlota Joaquina tentou usurpar o poder de Dom João VI em vários momentos, tanto aqui no Brasil, como também lá em Portugal. Muito bem, mas como eu disse, em 1815, o status do Brasil vai mudar, porque vai ser criado o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. Algarve fica ali no sul de Portugal, que foi uma área que foi conquistada depois dos mouros, né? Quando houve aquela invasão moura, o último local de Portugal a ser libertado, a ser reconquistado, foi Algarve. Por isso que teve esse destaque, né, do Reino Unido ser Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. Muito bem. Acontece que os portugueses, eles nunca se conformaram com essa situação. Porque quando a França domina Portugal, logo depois vai continuar a guerra lá, portugueses aliados aos ingleses contra os franceses. E os franceses vão ser expulsos de Portugal, né? Basicamente, o país vai ser liderado pela Inglaterra, né? Militares ingleses vão governar ali a Inglaterra durante algum tempo. Mas não fazia mais sentido Dom João VI estar no Brasil, já que Napoleão tinha sido derrotado. 1815, né? Houve a derrota final de Napoleão. Vocês lembram que naquele ano aconteceu o chamado Congresso de Viena, criada ali a Santa Aliança. Todas aquelas monarquias europeias se uniram para evitar outras revoluções, né? Para evitar outros Napoleões, inclusive se uniram para garantir o status quo, para garantir, não é, que a situação anterior continuasse, que tudo voltasse a ser o que era antes da Revolução Francesa. Então, não fazia mais sentido o rei estar aqui, né? E Portugal, que era a sede do reinado, ficar acéfala, né? Já que o rei estava no Brasil. Então, houve um movimento muito forte para que Dom João VI voltasse para Portugal, que era o natural, governar a partir de Portugal. Ora, acontece que Dom João VI tinha se adaptado muito bem ao Brasil. Ele gostava do Brasil. Ele não queria voltar para Portugal. Mas acontece que em 1820 houve um movimento, uma insurreição a partir da cidade do Porto, né, que é uma cidade extremamente importante em Portugal. Lisboa e Porto são as mais importantes. E a partir da Revolução do Porto, né, houve uma determinação das lideranças portuguesas para que Dom João VI voltasse para governar Portugal a partir de lá. E as colônias seriam realmente governadas a partir
de Portugal. É bom lembrar que em 1816, Dona Maria I, né? Dona Maria a Louca, ela morre. Quando ela morre, Dom João VI deixa de ser apenas o príncipe regente e vai se tornar definitivamente o rei de Portugal. Muito bem. O que é que acontece então? Em 1820, com a Revolução do Porto, né, houve essa decisão de que Dom João VI teria que retornar a Portugal e a monarquia teria que ser limitada por uma Constituição, que até então era uma monarquia absoluta, né? E teria as cortes, né? Seria uma espécie de Assembleia Constituinte lá de Portugal, né? Estavam determinando o retorno do rei. Quando houve a formação dessas cortes, inclusive, é interessante isso, as colônias também poderiam escolher delegados, espécie de deputados, para votar, não é, essa Constituição portuguesa. Inclusive, foram escolhidos aqui mais de 70 deputados do Brasil para representar o Brasil lá nas cortes portuguesas. Claro que a maioria dos deputados eram de Portugal, as colônias eram minoria. Inclusive aqui do Ceará também saiu uma comitiva, né, de delegados, inclusive o José Martiniano de Alencar, o pai do escritor José de Alencar, né, o senador Alencar depois, ele foi um desses participantes lá das cortes portuguesas. Dom João VI não tinha saída, ele tinha que voltar, e voltou, né? Em 1821, Dom João VI volta, obrigado, para governar Portugal e as colônias, agora através também de uma Constituição, limitado por um parlamento, limitado por uma Constituição. Bom, quando ele volta para Portugal, Dom João VI, apesar de ser um homem simples, apesar de ser um homem que não era muito culto, mas ele era habilidoso. Ele percebeu que ele voltando para Portugal, o Brasil poderia sofrer um processo de separação, de independência, que já tinha começado a acontecer na América Latina. As colônias espanholas da América Latina estavam num processo de independência. As ideias iluministas, né, estavam a todo vapor. Os estudantes brasileiros de famílias ricas, né, bem aquinhoadas, que iam estudar na Europa, voltavam com aquelas ideias iluministas. E havia, portanto, assim, já um movimento pela independência do Brasil. Ele percebeu isso e ele, muito esperto, deixou aqui o seu filho, né, Pedro, que depois vai se tornar Pedro I, que também não era o primogênito, não era o mais velho tinha morrido, a sina da família Bragança, né, e ele ficou aqui como príncipe regente, né, para governar o Brasil em nome da monarquia portuguesa, em nome de Dom João VI. Pedro teve o privilégio de casar com uma mulher, seu primeiro casamento, Dona Leopoldina, uma mulher muito inteligente, muito preparada, muito culta, que ajudou muito Pedro a tomar as suas primeiras decisões como príncipe regente no Brasil. Ao mesmo tempo, também ele teve a ajuda, o apoio, a assessoria daquele que vai se tornar o patriarca da independência, José Bonifácio. Era um paulista de Santos que tinha passado boa parte da sua vida em Portugal, se formado em Coimbra, era um dirigente, um funcionário da monarquia portuguesa, era um grande intelectual, escreveu livros, né? Inclusive foi um grande pesquisador na área da mineração, então ele era muito respeitado em Portugal, e em 1819 ele volta para o Brasil e vai se tornar o principal conselheiro, o principal assessor de Pedro, né, que se tornaria o nosso imperador. Acontece que as cortes portuguesas, né, o parlamento português, exigiam que o Brasil voltasse a ter o status de colônia, porque lembre-se que o Brasil era muito mais rico do que Portugal. Portugal tinha muita vantagem em manter o Brasil sua colônia, né? Portugal era um país pequeno,
né? Enquanto que o Brasil é um país imenso, né? Produzindo produtos agrícolas extremamente importantes para a comercialização na Europa. Então, a ideia do governo português, das cortes, né, era que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Eles exigiam, inclusive, que Pedro voltasse também para Portugal, e Pedro, aconselhado por José Bonifácio, né, pela sua mulher, Dona Leopoldina, decide ficar no Brasil. Né? Vocês lembram que em janeiro de 1822 teve o tal Dia do Fico, né? Respondendo às cortes. Pedro vai dizer, não, vou ficar aqui, sou príncipe regente, é importante também o Brasil ser governado por alguém da família real, e ele vai permanecer, portanto, como príncipe regente. Claro que aí já havia toda uma motivação para o Brasil se tornar independente de Portugal. É bom lembrar que quando Dom João VI voltou para Portugal, ele raspou os cofres do Brasil, né? Ele levou praticamente todo o dinheiro que se tinha acumulado aqui pelo Dom João VI enquanto governava aqui no Brasil. O Brasil ficou praticamente falido, né? Mas, enfim, Dom Pedro começa a organizar o movimento pela independência do Brasil. É tanto que antes do dia 7 de setembro, né, já em julho, ele já convoca um processo constituinte para o ano seguinte, né, se elegessem delegados, deputados em todo o Brasil para elaborar uma constituição para o país. Ele já tinha essa ideia firme de liderar um processo de independência do Brasil. Na verdade, o 7 de setembro foi muito mais simbólico, né? Ele tinha ido a São Paulo fazer uma viagem política, né, de contatos políticos, e foi quando ele recebe uma correspondência das cortes portuguesas determinando que ele tinha que voltar para Portugal, né, que era uma determinação que ele tinha que efetivamente cumprir. E ele, naquele momento, ele decide, não é, fazer todo aquele discurso que ele já estava programado, aquilo já, enfim, não foi exatamente como os livros de história normalmente contam, mas teve um ato simbólico, né? O dia da independência, que efetivamente ocorre ali às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, onde ele, que estava lá com parte das tropas e pessoas que estavam acompanhando na viagem, ele decide ele faz aquele discurso que não suportava mais essa opressão de Portugal e que a partir dali o Brasil seria um país independente. Muito bem. Não foi fácil, porque o Brasil estava falido. Dom João VI tinha levado praticamente toda a riqueza do Brasil de volta para Portugal, portanto, os cofres estavam vazios, não é? Ele teve muita dificuldade. No entanto, vocês lembram que no período colonial, Portugal tinha organizado as chamadas capitanias hereditárias, né? 14 capitanias hereditárias. Essas capitanias, já um ano antes da independência, em 1821, o próprio governo português vai definir que elas se tornariam províncias e que cada governador de província teria que ser indicado pelo rei, né? Pois bem, então essas províncias, elas começaram, na sua maioria, a aceitar a independência, mas não foram todas, né? Quando o Brasil se torna independente, rompe com Portugal, né? O Brasil ele vai ficar dividido. Em algumas províncias que havia portugueses vivendo, morando, com cargos importantes, eles não vão aceitar a independência. É o caso, por exemplo, da Bahia. É tanto que houve lá uma luta na Bahia, né, com mortes, inclusive, e só no dia 2 de julho de 1823, praticamente um ano depois da independência, é que a província da Bahia vai aceitar a independência do Brasil. É por isso que a data 2 de julho é uma data muito comemorada na Bahia, porque lá a data da independência não foi 7 de setembro, foi praticamente um ano depois,
2 de julho. A mesma coisa em Teresina, né? Teresina não havia ainda Teresina. Piauí. Piauí houve uma luta, inclusive os cearenses foram lá, né, lutar, né, para que a província do Piauí aceitasse a independência efetivamente do Brasil. Muito bem. Nós tivemos, portanto, luta, nós tivemos conflitos. As estimativas é que morreram aí 2 a 3 mil pessoas nesse processo de independência do Brasil, na luta que aconteceu nessas províncias. Bom, o Brasil, portanto, se tornou um império. Pedro vai se tornar Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. E, como eu disse, antes mesmo do dia 7 de setembro, ele já tinha convocado uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição que dirigiria, né, que seria a grande definidora das leis no Brasil. Acontece que essa Constituinte é criada, ela começa a discutir, mas a Constituinte ela começa a discutir limites para o poder de Dom Pedro I. O que é que acontece? Dom Pedro I, ele era autoritário, ele queria governar com excesso de poderes. E o que é que aconteceu? Ele, efetivamente, não vai aceitar, né, que aquela Constituinte tirasse poderes que ele achava que deveria ter, né? E dentro já do debate, ele vendo que a Constituição que seria elaborada limitaria os seus poderes, ele vai acabar com aquele processo constituinte. Ele vai simplesmente levar as tropas para invadir o local das reuniões e vai simplesmente acabar, vai depor, né, todo aquele processo constituinte. Inclusive, alguns desses deputados serão presos, outros serão exilados. E aí, Dom Pedro I vai elaborar com seus assessores, com seus conselheiros, uma Constituição. Então, a primeira Constituição brasileira, de 1824, foi uma Constituição feita pelo próprio imperador. Ela vai ser uma Constituição outorgada, vai ser uma outorga de Dom Pedro I, e não, como deveria, promulgada por uma Assembleia Constituinte, por representantes do povo. Então, nós já começamos, no início do Estado brasileiro, com autoritarismo. Por quê? Porque o Dom Pedro I, ele queria instituir, e conseguiu fazer isso, na Constituição, o chamado poder moderador. Além dos 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, haveria o poder moderador, que seria do próprio imperador, que poderia intervir a qualquer momento nos 3 poderes, se ele não concordasse com as suas decisões. Mesmo assim, a Constituição de 1824, apesar do poder moderador, vai ser considerada uma Constituição moderna para aquele momento da história. Bom, então o Brasil começa a ser um Estado independente, soberano, um império, com todas essas limitações iniciais, com todas essas crises políticas e econômicas, né, que nós acabamos de registrar. Bom, é bom lembrar que o Brasil, mesmo antes daquele processo de independência, tinha tido vários outros conflitos, né, entre brasileiros e portugueses. É bom lembrar que Pernambuco, principalmente, sempre lutou por mais poder, né? Inclusive, houve a Revolução Pernambucana em 1817. Lembram? 1817, Pernambuco, com apoio de outros estados, inclusive do Ceará, vai tentar se tornar ali, instituir uma república, porque Pernambuco e o Nordeste tinham perdido muito poder político, já que a capital tinha deixado de ser Salvador, passou a ser Rio de Janeiro, a principal atividade econômica do Brasil passou a ser a mineração, e a cana-de-açúcar que era produzida
na Zona da Mata, apesar de continuar importante, mas tinha perdido muito, porque havia muita concorrência. As Antilhas da América Central também produziu muita cana-de-açúcar e houve uma crise econômica no Nordeste a partir daquele início do século XIX. Então, havia muita insatisfação com a monarquia portuguesa, né? Então, daí a Revolução de 1817. É bom lembrar que essa Revolução Pernambucana de 1817 é que surgiu aí a liderança da família Alencar, lá no Crato, né? O Crato dependia muito de Recife, né? Havia muitas relações com Recife. Então, lá a dona Bárbara de Alencar era a grande matriarca, né? A líder lá da família. Ela chegou, inclusive, a ser presa, porque ela tinha apoiado a Revolução de 1817, chegou a ser presa aqui em Fortaleza. E já o seu filho, José Martiniano de Alencar, que depois se tornou, lá na frente, vai se tornar presidente da província, vai ser o senador Alencar, ele também teve um papel importante já na Revolução de 17. Ora, logo depois da independência, em 1824, vai acontecer a Confederação do Equador. O Nordeste continuava muito insatisfeito com o Império Brasileiro. Achava que a prioridade era o Rio de Janeiro, era Minas Gerais, era São Paulo, né? O Nordeste achava-se muito injustiçado, pagava impostos, mas considerava que as principais ações eram para sobressair mais aquelas províncias que estavam lá no sul e no sudeste brasileiro. Por isso que também a partir de Pernambuco, com o apoio do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, vai acontecer a chamada Confederação do Equador. Em 1824, vai se tentar ali, inicialmente, inclusive, com vitórias, né, vai se instituir ali um novo governo em Pernambuco, e a ideia era se criar uma república a partir ali de Pernambuco. Claro que o imperador Dom Pedro I reagiu fortemente, ele não aceitava de forma alguma a separação dessa região do Brasil, né? Reagiu fortemente, né? Inclusive atacando Recife, Almirante Cochrane, que era um inglês contratado pelo Império, ele trouxe navios e praticamente rendeu ali aqueles revolucionários de Pernambuco, também dos estados que tinham, das províncias na época, que tinham apoiado a Confederação do Equador. Aqui no Ceará, nós tivemos grandes líderes, né? Como era o caso de Pessoa Anta, Padre Mororó, Carapinima. Esses líderes, eles foram presos e alguns desses líderes foram, inclusive, assassinados, né? Foram fuzilados lá no Campo da Pólvora. O Campo da Pólvora foi o local ali ao lado, na praça ali atrás da 10ª Região Militar, onde ficava o forte, né, de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Ali eles foram assassinados. É tanto que virou, né, Campo dos Mártires, a Praça dos Mártires, e a gente conhece hoje como Passeio Público. Então, esses grandes líderes foram ali assassinados. O pai do escritor José de Alencar, o José Martiniano de Alencar, que depois vai ser o senador Alencar, ele consegue ali, muito habilidoso, conseguiu ali o perdão, a anistia, e ele consegue escapar, né, desse fuzilamento. Muito bem. Bom, acontece que Dom Pedro I teve muitas dificuldades para governar. Primeiro porque ele também fazia o jogo de Portugal. Ele tinha muitos negócios com Portugal. E para se livrar do domínio português, o Brasil teve que pagar muito dinheiro. Houve um acordo entre Dom Pedro I e Dom João VI, e para que o Brasil pudesse se libertar, pagou muito dinheiro. Seria hoje bilhões de reais. Não foi só aquele processo de independência, não. Teve que pagar muito dinheiro. Isso acabou trazendo muita dificuldade econômica para o Brasil. E aqui havia, sobretudo ali no Rio de Janeiro, muitos comerciantes portugueses que se aproximaram ali de Dom Pedro I, e o ministério que ele formou, havia muitos portugueses.
E os brasileiros não aceitavam isso. Havia mais ou menos assim dois partidos, dos brasileiros e dos portugueses. Se chegou à conclusão que Dom Pedro I beneficiava muito os negócios dos portugueses na sua gestão, na sua administração. E Dom Pedro I era muito autoritário, né? Ele era um boêmio, ele era um líder corajoso, um homem de ação, né? Mas também ele tinha muitos defeitos. Um deles era ser muito boêmio e ser muito mulherengo, né? Porque, inclusive, a dona Leopoldina foi muito desrespeitada, a dona Leopoldina foi muito humilhada pelo seu marido, por Dom Pedro I. Inclusive, Dom Pedro I tinha muitas amantes. A sua amante principal, né, foi justamente a Marquesa de Santos, Domitília de Castro. Vocês terão ideia, ele teve vários filhos com a Marquesa de Santos. E a Marquesa de Santos se tornou a dama de honra de companhia de Dona Leopoldina, que a humilhava mais ainda. E isso era público, era notório, né? Portanto, ele era muito criticado, até porque Dona Leopoldina era muito querida também pela sua simplicidade, era uma mulher que teve um papel muito importante na independência do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil teve 2 duques na sua história, que era o maior cargo, né, da nobreza, tanto na Europa como no Brasil. Era mais ou menos o seguinte: o primeiro cargo, falando na ordem crescente, da nobreza era o barão, depois vinha o visconde, o conde, o marquês e o duque. Então, o duque era o cargo mais alto da nobreza. Então, o Brasil só teve 2 duques: Duque de Caxias e uma duquesa. Sabe quem era a duquesa? Maria Isabel. Já ouviu falar dela? Maria Isabel era uma filha de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos, que já era marquesa também, né, dado esse título por Dom Pedro I. Então, vocês terão uma ideia das relações pessoais complicadas que tinha o imperador no Brasil. Em 1831, esse desgaste chegou ao máximo, né? Havia muita revolta, havia muito protesto em relação ao mau governo de Dom Pedro I, inclusive chegou a ser assassinado um jornalista, né, Líbero Badaró, né, que fazia muita oposição, muitas críticas a Dom Pedro I, e se achava que aquele assassinato teria sido a mando do império, do imperador. Não havia provas disso, evidentemente. Então, havia um desgaste tão grande, né, que Dom Pedro I foi obrigado, né, depois de vários protestos, a abdicar. É bom lembrar que em 1826, Dom João VI morre. Quando Dom João VI morre, quem seria o herdeiro político dele para assumir o trono de Portugal? Dom Pedro I. Mas Dom Pedro I era o imperador do Brasil, não podia ser o rei de Portugal. Então, o que ele faz? Ele abdica com brevidade aqui no Brasil, assume lá em Portugal. Depois de assumir, ele abdica em nome da sua filha, Maria da Glória, que vai ser a rainha Maria II. Só que ela era uma criança, né? Ela não podia governar. Se tornou a rainha, mas havia uma regência. Inclusive, Dom Pedro escolheu seu irmão, Dom Miguel, que vai lhe trazer muitos problemas depois, para ser o príncipe regente, porque a rainha Maria da Glória ainda era uma criança. Ele volta para o Brasil e continua a ser imperador do Brasil. Mas quando ele é obrigado a abdicar aqui no Brasil, vai deixar o seu filho, Pedro de Alcântara, mais tarde Pedro II, para ser o imperador do Brasil. E ele volta para Portugal e lá ele vai disputar o poder político, o reinado, com seu irmão. Dom Miguel, que era mais novo do que ele, né, não aceitava não ser o rei de Portugal. E Dom Miguel, ele fez muito jogo político com a sua mãe, Dona Carlota Joaquina, já que Dom Miguel era o filho preferido de Carlota. Trabalharam muito contra o seu próprio pai, Dom João VI. Quando ele morre, né, ele tenta assumir
o poder político em Portugal. Dom Pedro I sai do Império Brasileiro para disputar, né, inclusive com lutas, com conflitos, com guerra, né, contra o seu irmão. E vai vencer. Quando ele vence, Dom Pedro I do Brasil vai se tornar Dom Pedro IV em Portugal. Vai governar pouco, porque em 1834 ele vai morrer, né? E aí a sua filha vai assumir de forma definitiva o reinado em Portugal. Vai morrer muito cedo, por sinal, com 35 anos, né? Morreu muito jovem, Dom Pedro. Bom, mas quando ele morre, o que é que vai acontecer aqui no Brasil? A Constituição de 1824 determinava que, se o rei não tivesse idade para assumir o governo, teria que haver uma regência. E aí foi criada a chamada regência trina. Houve uma regência trina provisória, né, que durou em torno de 1 ano, menos até, e depois vai se tornar uma regência trina permanente, que vai governar o Brasil de 1831 até 1835. O detalhe era que eram 3 regentes, e o mais importante desses regentes era Francisco de Lima e Silva, que era um político militar muito importante nessa época no Brasil, né? E quem era Francisco de Lima e Silva? O pai de Duque de Caxias, né? Luiz Alves de Lima e Silva, que era o Duque de Caxias, terá também um papel muito importante na política e nos conflitos no Brasil logo depois. Muito bem. A regência trina permanente resolveu fazer uma mudança na Constituição, o chamado ato adicional. Esse ato adicional foi muito importante porque ele vai acabar com a regência trina e vai determinar que o regente teria que ser só um. Era muito complicado o poder dividido por 3. Então, eles criaram a regência una com o ato adicional. O ato adicional vai criar também as assembleias provinciais, porque a Constituição de 24 tinha criado uma Assembleia Geral, né, deputados gerais, cada província escolhia os deputados gerais, tinha criado um Senado, né, cada província escolhia os seus senadores, mas os estados não tinham os parlamentos, não havia assembleias regionais. É bom lembrar que a Constituição de 1824 determinava o chamado voto censitário, ou seja, só podia votar quem tivesse dinheiro, quem fosse bem de vida, né? Estabelecia-se 100 mil réis de renda anual para se tornar um eleitor. Então, havia poucos eleitores no Brasil. Para ser um candidato a deputado geral, né, para a Assembleia Geral, lá no Rio de Janeiro, tinha que ter uma renda de 400 mil réis. E para ser um senador, 800 mil réis. Naquela época, a Assembleia Geral tinha 100 deputados e 50 senadores. Então, era proporcional o número de deputados e senadores pela população, pelos eleitores do Estado. O Ceará, por exemplo, tinha 8 deputados federais, que na época chamava-se deputados gerais, e 4 senadores. Só que a Constituição de 1824 determinava que os senadores eram vitalícios, ou seja, eles eram escolhidos, a população votava. Que população? Quem podia votar. Tinha que ter 100 mil réis de renda. Escolhiam nomes, uma lista tríplice, escolhiam 3 nomes, e desses 3 nomes, o imperador escolhia um, aquele que ele quisesse. Por exemplo, José de Alencar, o nosso escritor, ele foi deputado geral, representando o Ceará, lá na Assembleia Geral do Rio de Janeiro. E o grande sonho dele era ser senador. Ele, inclusive, chegou a ser escolhido pelos eleitores cearenses, numa lista tríplice, onde foi o mais votado, mas quando chegou lá, o imperador não o escolheu, porque o imperador tinha rixa, tinha lá seus problemas com José de Alencar. Então, José de Alencar se tornou um grande opositor de Dom Pedro II, e um dos motivos era
ele não tinha sido escolhido senador pelo imperador Dom Pedro II. É por isso que ele vai ser chamado o inimigo do rei, né? Tem até um livro do nosso escritor cearense Lira Neto, que faz a biografia de José de Alencar, onde ele diz: José de Alencar, o inimigo do rei. Muito bem. Então, entre 1835 a 1837, o Brasil vai ter um regente uno, vai ser um regente, né, que vai ser justamente Diogo Feijó. Diogo Feijó era o principal líder do Partido Liberal. Nesse período aí da regência trina, entre 1831 e 1835, começam a surgir os partidos políticos no Brasil, né? E aí surge o Partido Liberal, que era um partido que valorizava as províncias, queria descentralizar o poder, tinha ideias mais abertas, né? Mas não era muito diferente do outro partido, que era o Partido Conservador, que o principal líder era Araújo Lima. É tanto que Padre Feijó vai ser regente de 35 a 37, e entre 37 e 40, o regente já vai ser do Partido Conservador, Araújo Lima. Muito bem. Aqui nas províncias, no Ceará e nas demais províncias, o que é que acontecia? Os presidentes de província eram indicados pelo imperador. Por exemplo, foi indicado aqui presidente da província do Ceará o José Martiniano de Alencar, o pai do escritor José de Alencar, que depois foi o senador Pompeu. O José Martiniano de Alencar, ele vai ser um homem muito dinâmico, né? Tinha aqui, ali no Alagadiço, né? Ali na Grande Messejana, tinha lá um engenho, foi o primeiro engenho de ferro aqui no Ceará. Ele era um homem muito ativo, muito dinâmico, era um padre, que teve vários filhos, mas era um padre, né? E ele era um homem muito poderoso, né? Ele foi presidente da província justamente no seu período, e vai ser instalada a Assembleia Provincial do Ceará. Muito bem. Ele também vai ser o criador da Polícia Militar do Ceará, justamente nesse período, quando ele governou a província do Ceará. Nesse período de regência, entre 1831 a 1840, nós vamos ter grandes insurreições, revoluções, conflitos no Brasil, né? Houve, inclusive, motivação para separação. Por exemplo, entre 1835 a 1845, aconteceu a Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul, né? Os estancieiros, os fazendeiros, eles não aceitavam pagar tantos impostos ao Império, ao governo central do Brasil, né? E houve lá um movimento até para separar ali o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Brasil. E foi uma guerra feroz. Morreram em torno de 10 mil pessoas, 10 anos de conflito. E só terminou quando houve a participação de Luiz Alves de Lins Silva, do Duque de Caxias, que foi um grande moderador. Ele era um líder militar formidável, mas também era um político, era um homem conciliador, e ele conseguiu lá negociar a paz e a permanência do Rio Grande do Sul como província brasileira. Mas foi muito difícil aquele momento lá no Sul. Houve também vários outros conflitos, né? A Sabinada, a Balaiada, né? Inclusive esse conflito lá no Maranhão foi tão importante que também o Duque de Caxias teve que liderar para pacificar aquela região. É por isso que Duque de Caxias vai ter essa denominação, né? Caxias no Maranhão. Como ele trouxe a paz no Maranhão e foi o líder militar e político que negociou a paz lá no Maranhão, né, na Balaiada, é que ele vai ser, a partir daí vai receber o título, ele já era barão, aí passa a ser Duque de Caxias, sem dúvida o maior líder militar do período imperial do Brasil. Muito bem.
O Partido Liberal, ele, em 1840, estava na oposição, porque o regente era Araújo Lima, do Partido Conservador. Então, o Partido Liberal vai liderar um movimento para que o Dom Pedro II, mesmo ainda não tendo idade, se tornasse o imperador com poderes de governo no Brasil. Né? Ele tinha 14 anos. Né? Isso foi o chamado golpe da maioridade. Conseguiu aprovar, né, uma mudança na Constituição para que o Dom Pedro II pudesse governar. Porque se acreditava que havia tantos conflitos no Brasil que só a presença de um imperador governando o Brasil é que traria a paz, a tranquilidade, o equilíbrio para a política no Brasil. Por isso, o chamado golpe da maioridade. Portanto, a partir de 1840, nós vamos ter o governo de Dom Pedro II. Dom Pedro II foi um governador longevo, ele vai governar de 1840 a 1889. No século XIX, ele só perdeu para a Rainha Vitória. A Rainha Vitória, na Inglaterra, governou 63 anos. E ele vai governar 49 anos. Né? Portanto, é um período de um governo longínquo, um governo que trouxe uma certa estabilidade política para o Brasil. É verdade que, nesse período, vai mudar muito a economia brasileira. No século XIX, a principal atividade econômica no Brasil vai ser o café. Né? Café plantado ali na região do Vale do Paraíba, ali no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era, naquela época, a província mais rica do Brasil. Dom Pedro II, portanto, ele vai governar com dois partidos, Partido Liberal, Partido Conservador. Quando um estava no governo, o outro estava na oposição. Mas esses governos, esses partidos, eles eram muito semelhantes, eram muito parecidos. Até se dizia o seguinte: nada mais conservador do que um liberal no poder. Nada mais liberal do que um conservador na oposição. Então, era muito parecido. Não havia muitas diferenças entre esses dois partidos. Mas esses dois partidos eram, sem dúvida, os partidos mais importantes, né, naquele período ali do Império no Brasil. Portanto, como era que Dom Pedro II governava? Ele, ao mesmo tempo, representava o poder executivo, mas também era o poder moderador. E ele governava com o parlamento, né? Com o parlamento, com a Assembleia Geral, com o Senado. Agora, ele escolhia um ministério. E o Brasil, portanto, entre 1840 e 1889, o Brasil foi parlamentarista. O sistema político era o parlamentarismo, era uma monarquia parlamentar. Só que o nosso parlamentarismo foi às avessas. Ou seja, como é que funciona num regime parlamentar normal? Há uma eleição, o partido que ganha as eleições forma ali uma coligação e daqueles partidos saem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele forma um ministério com o apoio dos partidos políticos no parlamento. É assim o parlamentarismo do mundo inteiro. No Brasil era o contrário na época do imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II escolhia aquele que seria o presidente do Conselho de Ministros, uma espécie de primeiro-ministro. Esse presidente do Conselho escolhia o ministério e só aí havia as eleições. Consequência, a eleição sempre dava vitória ao partido do presidente do Conselho de Ministros. Claro, era quem estava com o poder e aqueles que estavam do lado dele é que normalmente ganhavam as eleições. Por isso que esse parlamentarismo foi chamado de parlamentarismo às avessas. Entenderam? Então, apesar de ter tido muita estabilidade política, havia também muitas críticas àquela forma de se governar de Dom Pedro II. E o Brasil continuou sendo uma grande fazenda. O Brasil continuou sendo um país de analfabetos. É tanto que, já a partir de 1870, vai surgir um movimento para a modernização do Brasil,
para a industrialização do Brasil, para mudanças políticas e econômicas. É por isso que se vai lutar pela República. Mas isso aí já é um assunto de uma próxima aula, ok? Grande abraço para vocês, adorei estar com vocês e até a próxima, ok? Fiquem em casa.